O rio Eufrates é um rio que atravessa a Síria e o Iraque na Ásia Ocidental, sendo assim um dos rios mais importantes da região, e também de grande importância em ser um recurso hídrico para muitas pessoas que vivem ao longo de suas margens. Ele é um dos 4 rios mencionados no livro do Gênesis, como fazendo parte do Jardim do Éden, o paraíso terrestre criado por Deus para o ser humano. Eufrates tem sido uma importante via de transporte e de irrigação há milhares de anos, sem contar que é um importante habitat para uma variedade de espécies de plantas, animais, incluindo peixes, aves e mamíferos. Porém, algumas adversidades impostas sobre esse rio está fazendo com que aos poucos ele desapareça. Em outras palavras, há mais ou menos 2 anos, o rio Eufrates enfrenta uma grande seca por conta de vários fatores. E isso está chocando o mundo por conta de ser um rio citado em uma profecia bíblica. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Por que está havendo essa grande seca neste rio tão importante, o Eufrates? Mas antes, peço que você deixe seu like, a sua inscrição no canal que é muito importante e também ative o sininho de notificações e habilite a opção todas para receber mais vídeos como este. De acordo com a Bíblia, o rio Eufrates fluía do Jardim do Éden e se dividia em 4 rios que banhavam a terra de Nod, onde Caim foi banido depois de matar Abel. O rio Eufrates é mencionado na Bíblia várias vezes, principalmente no Antigo Testamento. Ele é mencionado no livro de Gênesis como um dos 4 rios mencionados que fazem parte do Jardim do Éden. Outros 3 rios citados são o rio Tigre, o rio Pison e o rio Gihon. Cada um desses rios é mencionado como tendo se originado em um diferente ponto do Jardim do Éden e banhando uma região diferente da terra. Além disso, o rio Eufrates é mencionado em outros contextos na Bíblia, como um lugar onde os exércitos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cruzaram para invadir Jerusalém no século 6 a.C. O rio Eufrates também é mencionado como um lugar de passagem para o exército persa, que cruzaram o rio para conquistar a Babilônia no século 5 a.C. A Bíblia também menciona Eufrates como uma fonte de vida e um lugar de prosperidade para as pessoas que vivem ao longo de suas margens. Era um importante meio de transporte para a época e também uma fonte importante de água para a irrigação das plantas na região. Por essas razões, o Eufrates é mencionado como uma força poderosa e um dos lugares mais importantes na história bíblica. Analisando outras citações bíblicas sobre o rio Eufrates, ele é mencionado em algumas profecias, principalmente no livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia cristã. De acordo com o Apocalipse, o rio Eufrates é mencionado como sendo um lugar onde os exércitos do mal se reunirão para lutar contra o exército de Cristo no Armagedon, que é considerado o lugar final do conflito entre o bem e o mal. Outra menção a este rio ainda no livro de Apocalipse está escrito como um lugar onde serão libertados os 4 cavaleiros do Apocalipse, que são personagens simbólicos representando diferentes calamidades. Essas profecias são interpretadas de maneira diferente por grupos diferentes de cristãos e são muitas das vezes usadas como base para interpretações de eventos futuros. Observando os dias de hoje, o rio Eufrates é um dos rios mais longos da Ásia Ocidental. Ele começa nas montanhas Taurus, na Turquia, e flui para o sul através da Síria e do Iraque, onde deságua no Golfo Pérsico. O rio Eufrates passa por várias regiões de climas e paisagens diferentes ao longo de seu curso, incluindo montanhas, planícies e desertos. Ele também tem uma bacia hidrográfica ampla que cobre uma área cerca de 400 mil km². A profundidade do rio Eufrates varia ao longo de seu curso. No início do rio, nas montanhas Taurus, a profundidade é geralmente menor, pois a água é retida por rochas e solo. À medida que o rio flui para o sul, através da Síria e do Iraque, a profundidade aumenta devido ao aumento também da quantidade de sedimentos carregados pela água.
Em alguns trechos, o rio Eufrates pode ter profundidades de até 15 metros ou mais. No entanto, a profundidade do rio também pode ser afetada por fatores como a construção de barragens e a irrigação, que pode afetar o fluxo da água e a profundidade do rio. Porém, há mais ou menos 2 anos, o volume de água do rio Eufrates vem diminuindo drasticamente por conta de usos inadequados. Isto é uma grande preocupação para os moradores, pois se o rio secar por completo, não terá água para o abastecimento de vários países por ali. O rio, que antes irrigava campos de arroz e trigo, agora está se transformando em terra árida. Os canais que costumavam ser profundos agora estão apenas ribeirões rasos e os barcos de pesca ficam encalhados na terra seca. As bombas que antes eram usadas para alimentar as usinas de tratamentos de água agora balançam inutilmente sobre os poços marrons. As importantes causas da seca são as mudanças climáticas, que podem afetar o volume da chuva que a região recebe e, como resultado, diminuir a quantidade de água disponível no rio. Além disso, o uso excessivo de água para irrigação em áreas agrícolas que os países às margens do rio Eufrates fazem podem esgotar os recursos hídricos do rio. A construção de barragens também pode afetar o fluxo da água, pois elas bloqueiam a água e podem causar uma diminuição do volume de água disponível. É importante lembrar que o rio Eufrates é um recurso vital para muitas vidas na região, e uma seca pode ter sérias consequências sociais, econômicas e ambientais. É importante que as pessoas e os governos tomem medidas para gerenciar de maneira responsável os recursos hídricos do rio e reduzir as pressões que levam à sua seca. Essa seca levanta uma pergunta importante. Seria esta uma preparação para o acontecimento que está descrito no livro do Apocalipse? De acordo com a profecia bíblica, o rio Eufrates secará para que os reis do Oriente possam passar. Bem sabemos que quando se trata de uma profecia bíblica, muitos cristãos creem estar se cumprindo essas profecias. O que diz na Bíblia, mais precisamente no livro de Apocalipse, sobre esse acontecimento no rio Eufrates? E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água se secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Essa passagem faz parte do livro do Apocalipse, que é um livro da Bíblia cristã. O Apocalipse é um livro de profecias e descreve um conjunto de eventos que ocorrem no final dos tempos, incluindo o retorno de Jesus Cristo e o julgamento final para os seres humanos. A profecia mencionada no versículo 12 se refere a um evento que ocorre durante a série das 7 pragas descritas no livro do Apocalipse. De acordo com a profecia, o rio Eufrates secará, o que permitirá que os reis do Oriente passem. É importante lembrar que as interpretações dessas profecias variam amplamente e muitas pessoas interpretam o Apocalipse de maneiras diferentes. Algumas pessoas acreditam que essas profecias se aplicam literalmente a eventos futuros, enquanto outras acreditam que são metáforas ou simbolismo para coisas que já aconteceram ou que estão acontecendo. E você? Qual a sua interpretação ou opinião sobre o que está acontecendo? Comente aqui embaixo. Eu quero saber. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como este. E até a próxima. Tchau!